A liturgia de hoje nos fala da transfiguração de Jesus como caminho que escuta, caminho da fé, de uma fé que escuta, de uma fé que acolhe, sobre uma fé que sobe e uma fé que desce. Sobe ao monte para encontrar-se, desce do monte para servir. É uma fé que escuta. Neste segundo domingo da Quaresma, vale lembrar o caminho que nós estamos fazendo desde quarta-feira de cinzas, através das obras da piedade, a esmola, o jejum e a oração. Domingo passado, a tentação no deserto. E hoje Jesus levando consigo Pedro, Tiago e João, que sobe a montanha, e diante deles apresenta uma visão da sua glória, uma visão do que irá acontecer. Então, neste domingo da Quaresma, a igreja nos apresenta, na primeira leitura, o livro do Gênesis. Na segunda leitura, a carta de Timóteo e o Evangelho segundo Mateus 17. O eixo que une estas leituras é a mesma fé. A fé que responde ao chamado de Deus. O chamado é divino, a resposta é humana. Uma fé que se deixa transformar. Uma fé que se deixa levar pela glória de Cristo. Mesmo passando pela cruz, mesmo passando pelas tribulações. Primeira leitura, vocação de Abraão, chamado de Abraão. A fé de Abraão é uma fé que parte. É uma fé daquele que larga tudo, confia, sem proteções humanas, ele se lança no seguimento, cumprindo a palavra, cumprindo a vontade de Deus. No livro do Gênesis, capítulo 12, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Meu povo, aqui nasce a história da salvação como história de confiança. A história que se cumpre em Cristo. Esta história de salvação que se inicia com Abraão, ela vai se cumprir inteiramente em Cristo Jesus. O novo Adão, com a nova criação e a nova humanidade. Abraão não tem garantias humanas, ele não tem proteções, mas ele acredita, ele se confia, ele se entrega a Deus, ele vai. Ele parte sustentado apenas pela promessa, ele confia na promessa. Olha como isso é importante para nós. Também confiarmos na promessa de Deus, na palavra de Deus. Veja, Deus toma a iniciativa, espera de Abraão a resposta é positiva. Depois a fé exige deslocamento, a fé exige que Abraão saia de sua pátria, saia de sua terra e vá a outra terra. Então, exige desprendimento, deslocamento. E a promessa inclui a bênção universal. Serás abençoado, te darei uma descendência numerosa. A descendência numerosa é sinal da bênção de Deus, da bênção. Pois bem, meus amados, a Quaresma é exatamente esse sair. Nós somos chamados a sair de nós mesmos, do nosso eu, para o nós. Sair da nossa acomodação, sair do nosso pecado, sair da nossa autossuficiência, para nos colocar a caminho de Deus.
sair do comodismo espiritual para aderir à vontade do Senhor. Então, a Quaresma nos questiona, nos proporciona um tempo de aprimoramento da nossa experiência, de sair, de desprender-se, deslocar-se, sermos capazes de dar passos adiante em direção à fé, em direção aos outros. No Evangelho, nós vemos a transfiguração como antecipação da glória. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, 3 discípulos seus, e apresenta a eles aquilo que será, certamente para os encorajar. Jesus sabe que o seu grupo, a sua equipe, precisa de pessoas conscientes, pessoas que sejam capazes de levar o projeto adiante. Por isso, ele apresenta o desfecho desse projeto, para que eles tenham a capacidade de não fugir da cruz, mas assumindo a cruz, iluminados pela luz da transfiguração, a luz de Deus. Então, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, nos mostra Jesus sobe ao monte com os 3 apóstolos. O monte é o lugar do encontro. Aqui representa o monte, a montanha, o lugar de subida, o lugar do encontro, onde Deus fala conosco, onde Deus apresenta a sua aliança, onde Deus apresenta a sua promessa, onde Deus fala para nós. E nós somos chamados a escutá-lo. Escutai-o. Este é meu filho amado, escutai-o. Então, o monte é lugar de encontro com Deus, encontrar-se com o Senhor. Aparece uma luz radiante, o rosto de Jesus brilha, e esta luz representa a glória divina, o esplendor de Deus. Depois, Moisés e Elias apresentam a lei e os profetas. Moisés, o homem que recebeu a lei no Monte Sinai, as tábuas da lei. Elias, o homem do símbolo dos profetas. Então, Jesus é a síntese da lei e dos profetas. Ele vai nos dar a nova lei, o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E também nesta cena da transfiguração, aí entra em cena Deus Pai, com a sua voz dizendo: esse é meu filho amado, escutai-o. Queridos, a transfiguração acontece após Jesus anunciar a sua paixão. Sim, a glória não elimina a cruz, mas ilumina a cruz. É importante, a glória não elimina a cruz, a glória ilumina os cristãos na hora das provações e das dificuldades. Jesus não diz que nós não teremos provação. Ele nos diz que nas provações que nós passarmos, nós seremos iluminados pela certeza da imortalidade, pela luz que vem do alto, pela luz que vem de Deus. Já na segunda leitura, São Paulo falando a Timóteo, segundo Timóteo, ele nos recorda, Deus nos chama com uma vocação santa, ou seja, Paulo nos apresenta um chamado à santidade. Chamado à santidade. Uns são chamados a largar tudo, outros são chamados a subir o monte, outros são chamados a descer o monte. Nós somos chamados hoje a sermos santos. Sermos santos, Deus nos chama a uma vocação santa. Não é mérito teu nem meu, é graça divina. Cristo destruiu a morte,
Cristo fez brilhar a vida. Ele deseja que nós defendamos a nossa e a vida de toda pessoa, todo tipo de vida. Assim como Abraão foi chamado a sair, os discípulos foram chamados a subir ao monte. Nós somos chamados a descer o monte e viver a santidade. Veja, Abraão chamado a sair. Chamado a sair. Os discípulos chamados a subir. E nós chamados a descer o monte e ir ao encontro dos irmãos e aqui viver a santidade, viver o projeto de Deus. Pois bem, meus queridos, a transfiguração nos revela, nos mostra quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele confirma a sua filiação divina, portanto, Jesus é o Filho de Deus. Ele confia sua missão redentora, é o Salvador do mundo. Ele confirma sua unidade com a história da salvação. Ele é o cumprimento da promessa iniciada em Abraão e agora se cumpre inteiramente em Cristo. Então é o cumprimento da lei e dos profetas, o pleno cumprimento. Olha como é interessante a pedagogia divina. Como Deus faz, como Deus age. Deus mostra a glória antes da paixão. Por que que Deus mostra a sua glória antes da paixão? Antes do seu sofrimento, Jesus mostra a sua glória. Por quê que Ele mostra a sua glória? Porque, queridos, o discípulo, a discípula de Jesus, ele precisa de luz para atravessar as encruzilhadas, para atravessar a escuridão. Ele precisa de luz para vencer as trevas, ele precisa de força para vencer as provações. Por isso Jesus primeiro apresenta a Pedro, Tiago e João a sua glória, para que iluminados eles possam vencer as trevas, vencer as provações que porventura venham sobre eles. A experiência do Tabor sustenta a fé no Calvário. Olha que bonito. A experiência no Monte Tabor sustenta a fé no Monte Calvário, no momento do suplício de Jesus. Pois bem, meus caros, é preciso escutar. Escutar é o centro. A voz do Pai não diz, admirai-o. Não, ele não falou admirai-o, mas ele falou escutai-o. Então, escutar o que o Deus tem a dizer. A fé cristã, portanto, é obediência confiante. Nós, como cristãos, precisamos escutar a voz de Deus. Escutar implica transformar a própria vida, conversão, mudança de vida, acolhimento da cruz, não fuga, mas acolhimento da cruz. A quaresma, nesse sentido, é para nós subida ao monte. Subir, nós somos chamados com Jesus a subir o monte e no monte orar, no monte rezar, fazer nossas orações. Por isso, nesse tempo, nós devemos intensificar mais a nossa oração, ter mais momentos de subida. Subida não é só subir degrau, subida é se elevar, é procurar estar em intimidade com Deus, procurar rezar mais, orar mais, pedir mais, estando em intimidade com Deus. Então, a quaresma é esse momento de oração, mas também é um tempo de iluminação interior, porque a palavra vai clarear a nossa escuridão, vai perceber, vai nos fazer enxergar o que é trevas em nós,
O que é que tem que ser transformado? O que é que precisa ser modificado? O que é que está em desarmonia na nossa vida? Então, é um tempo de iluminação e de purificação. Mas também a quaresma é um tempo de descida. Descida para a missão. Descida para a caridade. Momento de fazer caridade, de ajudar uns aos outros. Então, minha gente, Pedro, diante de tudo isso, Pedro quer ficar. Pedro é uma figura engraçada. Quer ficar no bem bom. Gostou do que viu, mesmo sem compreender, porque estava dormindo. Cochilou. E mesmo assim, é bom ficar aqui. Se queres, farei 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Jesus, o que é que faz? Jesus faz com que Pedro desça. Faz com que Pedro continue a missão. Não dá para ficar instalado na comodidade. Não dá para ficar instalado no bom, no bem bom e esquecer que a vida precisa ser cuidada, que a missão tem que ser trabalhada. Então nós precisamos descer da nossa acomodação, do nosso leito de marfim e ao encontro dos que necessitam para ajudá-los, para viver a missão. Descer a montanha, descer o monte. Não podemos viver apenas de momentos espirituais intensos. A experiência de Deus nos envia para o mundo. Ficar só no louvor, no pula-pula, não posso ficar só no louvor. É preciso descer para a missão. Tem um momento de louvor, momento de animação, mas a igreja não vive só desse momento de multidão. Ela precisa do trabalho miúdo, da catequese, da pastoral, do chegar junto aos irmãos. Esse trabalho das pastorais, o serviço dos grupos, dos ministérios, é necessário. Nós não podemos ficar só no louvor, na missa, só no louvor. É preciso nos organizar, meditar, ajudar os irmãos que não têm a oportunidade que nós temos. Somos chamados a subir o monte. Subir o monte é tempo de silêncio, de adoração, tempo de confissão, tempo de escutar a palavra. Subir mais próximo de Deus, nos confessando, nos purificando, fazendo adorações, fazendo a nossa oração de silêncio interior. É bom exercitar mais o silêncio nesse tempo, vale muito a pena. Então, o tempo de subir monte, mas é também um tempo de aceitar a cruz. A transfiguração nos ensina a não elimina o sofrimento, mas dá sentido ao sofrimento. A transfiguração mostra que o sofrimento existe e que nós temos que dar sentido ao nosso sofrimento. Por fim, minha gente, nós somos chamados a nos deixar transformar. Não basta contemplar Cristo glorioso. É preciso permitir que Ele nos transfigure, que Ele nos transforme. Não basta só olhar. É preciso interiorizar e deixar que Ele nos transforme, que Ele nos purifique, que Ele nos modifique. Modifique a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então, peçamos a Deus esta graça. Senhor Jesus, concede-nos a graça de viver este tempo na Tua presença, servindo aos Teus irmãos, mas sobretudo, Senhor, nos purificando, vivendo com autenticidade, com coerência a nossa fé. Te pedimos, Jesus, abençoa nós, a nossa casa, a nossa família, hoje e sempre. Amém.